Olá, meu nome é Viviane Cartel Oliveira e eu sou do Colégio Claretiano de São Paulo. Bom, o meu trabalho é sobre feminicídio, então fiz uma análise longitudinal dos fatores explicativos da ocorrência do feminicídio nos estados brasileiros. Bom, a violência contra a mulher é algo que sempre existiu, despertada de diversas maneiras, que vai desde a agressão moral até a agressão física, que em seu ponto máximo pode levar à morte da vítima, ocasionando feminicídio. Esse termo foi utilizado uma das primeiras vezes por uma mulher chamada Diana Russell, que classificou o feminicídio como matança de mulheres por homens por elas serem mulheres. E segundo a ONU, o Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídio. E esses índices não são altos de hoje. Por exemplo, em 2013, foram cerca de 13 homicídios por dia, totalizando quase 5.000 homicídios por ano. E apesar disso, o Brasil possui duas leis que são conhecidas por proteger a mulher contra a violência, que seria a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica, e a Lei de Feminicídio, que tipifica o feminicídio como um crime hediondo. E eu tirei essa ideia a partir da tentativa de explicar uma dúvida pessoal. Era uma curiosidade minha querer descobrir que fatores poderiam explicar o feminicídio, além das raízes misóginas e da hierarquia de gênero. Então, meu principal objetivo era descobrir se fatores sociais, econômicos e demográficos poderiam ter alguma relevância na ocorrência do feminicídio nos estados brasileiros. E a principal hipótese era de que sim, esses fatores poderiam ter interferência. Então, para provar isso, eu peguei 7 estados com as maiores taxas de feminicídio em 2018 e 7 estados com as menores taxas de feminicídio em 2018, para eu conseguir comparar quando eu fosse coletar os dados. E eu coletei dados entre 2013 a 2018. E entre os dados que eu coletei foram fatores sociais, econômicos e demográficos, como PIB, taxa de analfabetismo, distribuição de renda, IDH e entre outros. Coletei esses dados entre os anos e fiz uma regressão linear multivariada. Bom, e eu fiz essa regressão linear multivariada num software chamado RStudio. E ao todo foram utilizadas 38 variáveis e dessas 38, 6 voltaram como explicativas, que foram a lei do feminicídio, taxa de envelhecimento da população, IDHME, escolaridade jovem, escolaridade adulta e taxa de pessoas com 25 anos com ensino superior, que estão mostrados nessa tabela aqui. Que significa que todos aqueles que estão com asteriscos ou pontos significa que são aqueles que voltaram como explicativas. E eu vou dar um exemplo da forma que eu utilizei para analisar os resultados. Por exemplo, a escolaridade adulta, a cada 1% que eu melhoro, ela pode cair em até 0,5. E a escolaridade jovem, ela pode cair em até 0,8, já que o número ao lado é negativo. Então, fazendo o mesmo raciocínio em todas as variáveis que voltaram como explicativas, eu pude concluir que a educação foi o fator que mais interferiu, já que a taxa de ensino superior, a escolaridade adulta e a escolaridade jovem são fatores ligados diretamente à educação. Então, como conclusão, a educação foi o fator dos que eu escolhi que voltou como explicativa para o feminicídio. E utilizando uma fala de uma mulher chamada Nadine Guzmán, representante da ONU Mulheres Brasil, ela diz que o primeiro passo para acabar com o feminicídio é falar sobre ele. E juntando essa fala com a conclusão do meu trabalho, falar sobre feminicídio dentro das próprias salas de aulas. Então, iniciar discussões onde sejam mostrados, principalmente pelos professores de humanas, todas as questões históricas que envolvam o feminicídio, desde a nossa sociedade patriarcal até o porquê da existência de hierarquias de gêneros, perpassando pelos preconceitos que existem dentro dessa pauta que seria o feminicídio, explicar um pouco mais sobre a luta das mulheres, o porquê é importante ser falado sobre a luta das mulheres nos dias atuais, o espaço que elas estão conseguindo com até a divulgação de pautas como essa, e dessa forma instigar discussões cotidianas entre os jovens para que eles possam criar uma consciência moral em relação a assuntos como o feminicídio, por exemplo, podendo utilizar até o projeto de vida, que é uma aula sugerida pela BNCC, onde os alunos têm um espaço para falar um pouco mais sobre seu socioemocional e também falar sobre problemas das sociedades, podendo então inserir o feminicídio como uma dessas pautas, onde eles criariam uma consciência moral sobre esse assunto desde jovens,
para que daqui a uns anos sejam adultos com cabeças mais abertas, onde entendam mais as questões históricas do nosso país, o porquê da existência de preconceitos e o porquê eles não devem ser utilizados até os dias de hoje para evitar números altos como o feminicídio. Então, criando essa consciência nos jovens, no futuro poderemos ter adultos que tenham mais consciência, dessa forma podendo ter um resultado positivo nas taxas de feminicídio no nosso país.